Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de medidas elétricas e nesse vídeo falaremos sobre a medição de resistência elétrica. Primeiro, antes de entendermos como mede a resistência elétrica, vamos saber o que é, vamos revisar o que seria uma resistência elétrica. Conceitualmente, resistência elétrica é a propriedade de um corpo a se opor à passagem da corrente elétrica. Sabemos que todo corpo é formado por átomos, e esses átomos eles têm a estrutura atômica. Bom, os elétrons, ao passar por um condutor, por exemplo, eles se chocam nessas estruturas atômicas. Então, a resistência elétrica é a propriedade de um corpo a se opor à passagem de corrente. No momento que os elétrons se batem na estrutura atômica, ele tem maior dificuldade a passar. Então, o corpo ele tem a propriedade de se opor. Isso é resistência elétrica. Mecanicamente, podemos caracterizar a resistência pelas dimensões e a natureza do material que compõe o condutor. Então, um condutor com um comprimento L, uma área de secção A, e um material com resistividade Rho, a resistência dela é dada diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o meu fio, mais obstáculos os elétrons vão ter, mais choque ele vai se dar na estrutura do condutor. Todavia, quanto maior a minha área, mais elétrons eu consigo enviar. Então, é inversamente proporcional, tá? E Rho é a resistividade do material, porque sabemos que tem material com maior facilidade à condução e um material com que são os condutores e um material com menor, vamos dizer assim, com maior resistência à passagem dessa corrente, que são os isolantes, tá? Eletricamente, a resistência é uma grandeza que é dada pela relação entre tensão e corrente, tá? Segundo a lei de Ohm, V igual a RI. Então, a relação VI, a gente tem o valor da resistência, tá? Simbolicamente, nos esquemáticos elétricos, esse seria o símbolo de resistências com valores fixos, ou seja, com os valores que não se alteram, e esse seria um símbolo de resistência variável, ou os nossos potenciômetros. Na classificação dos resistores, ele pode ser dado pelo material utilizado ou pela variação do valor nominal dessa resistência, tá? Quanto ao material, ele pode ser fio, carvão ou metalizado. Por exemplo, o resistor de fio, ele é um material metálico, tá? Com um fio, nesse caso aqui, por exemplo, de níquel, enrolado a um bastão de fibra de vidro. E aí, no momento que você tenta conduzir elétrons aqui, esse fio enrolado, ele apresenta uma resistência à passagem do elétron. Ele pode ser de carvão, então você tem, em uma conexão metálica, você tem um carvão granulado, fazendo aí a oposição à passagem de corrente. E, por fim, ele pode ser metalizado com um filme de metálico, né? Que é um bastão de cerâmica revestido com filme de carbono, ou de metal. E aí é o momento, bem como os outros que os elétrons tentam passar, ele encontra esse obstáculo, que seria esse bastão revestido, tá certo? Quanto ao valor, ele pode ser um valor fixo, como, por exemplo, esse aqui, que tem 220 ohms, tá? Com 5 watts de potência, então é um valor fixo, ele não se altera, esse é o valor correspondente a esse resistor. Ou ele pode ser variável, que também chamamos de potenciômetro, na qual nós temos esses 3 pinos. Lembre-se que, mecanicamente, quanto maior o comprimento do meu fio, maior a minha resistência. Então, por exemplo, quando eu pego os pinos da extremidade, na qual aqui foram chamados de A e C, você está trabalhando com o comprimento máximo. Então, ali o valor da sua resistência é máximo. Então, quando você pega os pinos externos, o seu potenciômetro tem valor máximo.
Todavia, se você trabalha com um pino externo ou central, observe que o central ele tem uma haste, que é ligada a essa parte aqui, na qual você altera o comprimento da sua resistência. Ao trocar o comprimento da resistência, você troca o valor do valor nominal dessa resistência. Então, por exemplo, ao situar aqui no centro, você está trabalhando com metade do valor da resistência, tá? Então, o potenciômetro, ele é um resistor variável, dado que você altera o comprimento dela, tá? É uma forma muito similar ao que nós chamamos de resistores variáveis. Ele tem uma parte central, um contato central deslizante, na qual você altera o valor do comprimento da sua resistência e, por sua vez, o valor nominal dessa resistência. Se você trabalha com as duas extremidades, você está trabalhando com o valor máximo. Se você quer algum valor parcial, né, entre esse valor mínimo e máximo, é só você ajustar esse contato deslizante, tá? Os resistores ajustáveis, eles são mais robustos do que o variável e também de potência distintas. Bom, um resistor, ele é caracterizado, ele é especificado por três grandezas, vamos dizer assim, ele é especificado pelo valor nominal, pela tolerância e pela potência de dissipação nominal. Quando eu me refiro ao valor nominal, é o valor da resistência em ohms. Por exemplo, para esse resistor aqui, o 220 ohms. Esse é o valor nominal dele. Tolerância é o valor percentual em torno da resistência nominal, na qual o valor real pode se encontrar, ou seja, a faixa de valores aceitáveis por um resistor. Sabemos que um resistor, ele é construído com material que nem sempre dá o valor exato de 220 ohms. Ele pode variar. E essa variação nós chamamos de tolerância. E por exemplo, a tolerância ele é especificada, ele é determinada pelo fabricante. Nesse caso aqui, a tolerância é de 5%. Então, ele pode ter 220 menos 5% e 220 mais 5%. 220 menos 5%, ele vai chegar a um valor mínimo de 209. E com mais 5%, ele pode chegar a um valor máximo de 231. Não é que o valor dele seja variável, é que ele vai ser um valor fixo entre 209 e 231. Por exemplo, se eu pegar um aparelho para conferir qual o valor dessa resistência, ele pode dar 218, exemplo banal, tá? Então, no momento que você faz o seu projeto, você sabe que o valor dele vai ser fixo, mas vai estar entre 209 e 231. Já a potência de dissipação nominal é a potência máxima que o resistor pode dissipar sem sofrer danos. Ou seja, é a potência máxima que ele vai suportar antes de abrir. E nesse caso aqui seriam 5 watts de potência. Tá? Os valores ômicos dos resistores podem ser conhecidos por uma faixa de cores em sua superfície. A cada cor e sua posição no corpo do resistor representa um número de acordo com o seguinte esquema. É o seguinte, vimos aqui que nesse exemplo, o valor nominal do resistor, ele está impresso, né? Ele está aqui 220 ohms de fácil leitura. Muitas vezes nós não encontramos o valor impresso no resistor, nós encontramos faixas que representam o valor desse resistor. Ele pode ser de 4 faixas ou com 5 faixas, tá? Cada faixa dessa representa um número em sua especificação. Então, eu disse que nós temos na especificação do resistor o valor nominal e a tolerância. Então, por exemplo, os resistores com as 4 faixas, as 3 primeiras faixas vão formar os algoritmos ou o valor do meu resistor, tá? O valor referente ao valor nominal do resistor. E a última faixa referente à tolerância. Por exemplo, aqui, quando ele tem uma faixa marrom, uma preta e uma vermelha. As 2 primeiras faixas vão compor o algoritmo do valor mesmo. Então, vamos lá. Marrom. Marrom na primeira faixa, ele é 1. Então, boto aqui 1. O preto na segunda faixa, ele é 0. Então, ele é 10.
Na terceira faixa vermelha, mas observe que ele é um multiplicador decimal. Então, ele vai multiplicar por vermelho. Vermelho, ele é referente a 100. Então, ele é 10 vezes 100. E a última faixa é a tolerância, que nesse caso aqui é dourado, mais ou menos 5%. Então, nesse resistor aqui, ele é de 1K, ou seja, de 1000 ohms, mais ou menos 5%, tá certo? Então, resistores com 4 faixas, as duas primeiras faixas correspondem ao valor, os algoritmos do valor nominal, a terceira faixa corresponde aos decimais a qual eu vou multiplicar esse algoritmo, e a última faixa é a minha tolerância do resistor, tá? Então, ele pode assumir diversos valores e diversas cores, mas referente a essa tabela. Então, por exemplo, as 3 primeiras faixas, ela varia entre preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Já a quarta faixa, a terceira faixa, além dessas já citadas, ela ainda pode ser cinza, branco, ouro e prata, tá? A tolerância, ela pode ser apenas marrom, vermelha, ouro, prata ou branco. Mas o que muda um resistor com coloração em 4 faixas e 5 faixas? Bom, ele torna-se mais preciso em termos do valor, porque as 3 primeiras faixas são referentes aos algoritmos do valor nominal. A quarta faixa passa a ser um multiplicador e a quinta faixa, então, passa a ser a minha tolerância. Então, vamos lá. A primeira faixa aqui seria vermelha. Vermelha é 2. A segunda faixa é verde. Verde é 5. A terceira faixa amarela, 4. A quarta faixa é o meu fator multiplicador, que é preto. Preto é 1. E por fim, a quinta faixa, ela é marrom e é referente à tolerância, que é de 1%. Então, esse resistor seria um resistor de 254 ohms, mais ou menos 1%. Então, um resistor de 5 faixas, ele só me traz mais algoritmos em relação ao valor nominal, tá? E aí você pode se perguntar, Marlene, já entendi para o que significa essas faixas, já sei que são referentes ao valor nominal, né? Sendo as primeiras faixas os algoritmos do valor nominal. A penúltima faixa referente ao multiplicador decimal desse numeral. E a quinta tolerância. Mas, Marlene, como é que eu vou saber se essa é a primeira faixa referente ao valor nominal ou se essa é a primeira faixa referente ao valor nominal? Observe que a faixa da tolerância, ela está mais próxima à extremidade do que a faixa referente ao valor nominal, tá? Isso eu estou falando em termos práticos. Se você pegar um resistor, para onde saber qual é o início dele, você pega o valor que esteja mais distante, porque o valor mais próximo à extremidade é referente à tolerância, tá certo? Bom, os resistores, eles possuem valores fixos para serem comercializados. Então, essa seria uma tabela referente aos valores que existem hoje no mercado. Observe que eles só são múltiplos nas colunas e os valores diferem nas linhas. Então, por exemplo, 1, aí é múltiplo de 1, 10, 100, 1K e assim sucessivamente. 3,9 tem o 39, 390 e assim sucessivamente, tá? Então, se eu quiser um valor, um resistor para comprar, sem mandar fazer, e chegar ali numa loja de pronta entrega, esses são os valores comerciais que nós encontramos, tá bom? Bem como os potenciômetros, eles também têm valores comerciais fixos, que são 100, 200, 470 ohms, e esses valores múltiplos de 10 até mega ohms. Então, por exemplo, eu encontro 470, mas eu encontro também potenciômetro de 4,7K, de
2K e assim sucessivamente, múltiplos de 10 até que o valor máximo dele seja 4,7. E as potências típicas de resistores comerciais são 1/8, 1/4, meio, 1, 2 e 3 watts, quando eles são fabricados de carvão, e de potência maior quando eles são fabricados a fios, que variam de 5 a 200 watts de potência, tá certo? Bom, agora que nós entendemos o que é e como identificar os resistores, como medir? O instrumento utilizado para determinar o valor da resistência em um componente é o ohmímetro. Ele é que vai determinar para a gente o valor do meu resistor. Ou pelo código de cores, ou quando eu não consigo identificar o código de cores, eu uso o ohmímetro. E como medir? O resistor, primeiro, deve ser desconectado do circuito, assim evita erro de medidas e evita danificar o seu medidor. E os terminais do ohmímetro devem ser ligados em paralelo com o dispositivo a ser medido. Então, se eu tenho, por exemplo, esse resistor a medir, eu coloco as pontas de prova do meu ohmímetro em paralelo com o meu resistor, tá? Então, aqui um exemplo, eu pego o meu medidor e simplesmente coloco uma ponta de um lado, outra ponta do outro, ou seja, em paralelo, e aí eu consigo saber o valor nominal do meu resistor, tá certo? Bom, nunca, mas nunca segure os terminais do resistor com as mãos. Por quê? Porque a resistência do corpo humano pode interferir na medida, causando erro, tá? O ideal é que você coloque ele sobre uma mesa, ou melhor mesmo é que você coloque ele num protoboard e consiga medir. Quando ele é um resistor muito grande, que você não possa colocar no protoboard, você desconecta ele e tenta não fazer contato com as mãos na extremidade, tá? Quando não tem jeito e você precisa, de qualquer forma, né, de segurar com as mãos, não segure com as duas. Segure apenas com uma das mãos e faça contato com o outro, mas isso realmente só quando não tiver jeito. O recomendado é nunca segure com as mãos o dispositivo a ser medido e sempre desconecte ele do circuito, tá? A gente tem dois tipos de ohmímetro. A gente tem um ohmímetro analógico e um ohmímetro digital. O ohmímetro analógico, ele tem a escada graduada no sentido contrário à outra grandeza. Então, se você olhar aqui, por exemplo, essa figura de um ohmímetro analógico, a primeira escala é referente a ohms, porque tem aqui o símbolo, tá vendo? Então, significa que essa minha primeira escala é referente à medição de resistência. E se você comparar com as outras escalas, ela vem de um valor máximo a um valor mínimo. Já as outras escalas vêm do valor mínimo a um valor máximo. Isso também é uma característica de escala de medição de resistência, tá? Tem a necessidade do ajuste de zero interno. O que é isso? Você precisa certificar que o seu ponteiro vai estar no início das medições, ou seja, vai estar aqui no início das medições. Mas, Marley, como é que eu faço isso? Primeiro, eu escolho a escala apropriada. Observe que aqui tem um símbolo de ohms. Então, daqui até aqui, ele mede o valor da resistência. Então, eu escolho primeiro a minha escala, por exemplo, vezes 10. Curto-circuito as pontas de prova. O que é isso? É pegar as duas pontas, a vermelha e a preta, e colocar em contato. Segura ali em contato. Esse ponteiro pode mover. Se ele mover, você pega esse botão aqui, gira ele de forma que você ajuste ele até o início das medições, tá? Isso deve ser feito para cada escala a qual você utilizar o multímetro analógico, tá? E cuidado com a escala, porque o ohmímetro analógico é necessário você certificar qual a escala medida. Por exemplo, se você vem aqui e escolhe vezes 10, tá? E aí você vai lá, já fez o ajuste de zero, coloca as pontas de prova em paralelo com o resistor, aí vem para cá, o valor dá 20. Mano, meu resistor é de 20 ohms? Não. Seu resistor é de 20 vezes 10 que você escolheu inicialmente a escala, tá? Então, seu resistor aí seria de 200 ohms. Essa é a ideia, tá? Então, esse fator multiplicativo da escala deve ser considerado
no momento de fazer a leitura do valor da sua resistência. Outro ponto, Marley, qual a melhor escala a medir? Por exemplo, eu tenho uma escala de 200 ohms, eu posso multiplicar ela aqui por 10 e fazer 200, ou eu posso multiplicar por 1 e escolher esse 200 aqui. O ideal é que o seu ponteiro fique no meio da escala. Então, no exemplo da sua resistência de 200 ohms, o ideal é você utilizar uma escala vezes 10, porque o seu ponteiro vai ficar aqui no meio da escala, não vai ficar aqui na extremidade, se fosse multiplicado por 1, e ele me disse aqui. Então, o ideal sempre é que você escolha a escala de forma que o valor da sua resistência fique no meio da escala. Caso você não saiba de antemão, não tenha noção do valor do seu resistor, você escolhe a escala de maior valor e vem diminuindo, até que esse ponteiro fique melhor localizado ao centro para você realizar a medida. Tá certo? E por fim, o ohmímetro ele pode ser digital. Isso fica bem mais fácil a leitura, porque você só precisa se preocupar com a escala a medir. Então, aqui você tem um símbolo de ohm. Então, essa escala aqui moveria dentre esse valor de 200 ohms até esse valor de 2000K, ou 2 mega de ohms, tá? E aí, esses valores significam o valor máximo que cada escala pode medir. Por exemplo, se meu resistor for de 1K ou 1000 ohms, a primeira escala vai até 200, ela não vai medir. Então, ela teria que ir ao mínimo para a segunda escala para conseguir medir, tá certo? Cuidado com as pontas de prova. As pontas de prova, normalmente a preta é ligada no com de referência, né? Que seria o negativo, e a positiva, a vermelha nesse caso vai onde tem esse símbolozinho de ohm, tá bom? Bem como no analógico, você tem o com, que normalmente se liga à ponta de prova negativa, e aqui no caso no positivo se liga à ponta de prova vermelha. Então aqui viria a preta normalmente e aqui viria a vermelha. No digital, você procura o símbolo de ohm e você conecta sua ponta de prova positiva e negativa. Tá certo? Os resistores ainda, só uma breve revisão, caso você vá precisar de um resistor que não tenha em valor comercial, você pode associar esse resistor. Eles podem ser associados em série ou em paralelo. Em série, eu tenho apenas um ponto comum entre os resistores e a corrente é a mesma. A corrente que passa pelo resistor R1 é a mesma que passa no resistor R2, que é a mesma que passa no resistor R3. Então, eu tenho um ponto comum e a minha resistência, a minha corrente é a mesma. E a minha resistência equivalente é a soma das resistências. Então, eu posso dizer que é R1 mais R2 mais R3 nesse exemplo. Ficaria 320 mais 470 dá 9.790 ohms a resistência equivalente. Tá certo? Já a paralelo, eu tenho dois pontos comuns, nesse caso aqui o ponto A e o ponto B. Então, eu tenho dois pontos comuns, eles estão ligados a dois pontos comuns, significando que é paralelo. A corrente, ela divide, então, se eu chego aqui com um I, ela se divide em um Izinho A e um Izinho B. Todavia, como eu tenho dois pontos comuns, a tensão é a mesma. A corrente se divide, mas a tensão é a mesma, tá? E a resistência equivalente, eu posso dizer entre dois resistores, que é produto pela soma. Mas se eu tiver mais de dois resistores, então você pega que o inverso da resistência equivalente é a soma do inverso das resistências. Se eu tivesse, por exemplo, mais um resistor em paralelo aqui, tá? Se aqui eu tivesse um R3.
Então, se eu não tenho a minha resistência, uma resistência com valor comercial, eu posso simplesmente associar o valor da minha resistência e encontrar ou poder trabalhar de certa forma com o valor da resistência. Série, a corrente é a mesma, eu tenho apenas um ponto comum entre eles, e a resistência é equivalente à soma das resistências. Em paralelo, a tensão é a mesma, eu tenho um divisor de corrente, né? Então eu tenho dois pontos comuns. A resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente é a soma do inverso das resistências. Se eu estiver trabalhando com duas resistências, eu posso fazer produto pela soma, tá certo? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Até uma próxima aula.